Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Chegando-se Jesus a eles, disse-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A pergunta que eu queria fazer nesta mensagem é: como fazer missões? Nós só podemos fazer missões debaixo de um nome, debaixo de uma autoridade. Nós fazemos missões não no nome de uma denominação. Nós fazemos missões não no nome de um pastor presidente de um determinado ministério. Nós fazemos missões não no nome de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, não. Missões devem ser feitas debaixo desta palavra de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus está dizendo que todo o poder e toda a autoridade foi dada a ele. Jesus havia morrido, ressuscitado, passado 40 dias aqui na terra entre os discípulos, e antes de subir ao céu, ele fala esta palavra de Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder é-me dado no céu e na terra. Como nós podemos fazer missões se não for debaixo do nome, do poder e da autoridade de Jesus? Não há outra forma, não há outro meio. Jesus só recebeu poder e autoridade porque ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós precisamos ter essa dedicação, nós precisamos ter esse coração, nós precisamos ter essa alma, essa paixão dentro de nós para nós fazermos missões. Deixe-me lhe contar a respeito de um homem. O nome dele é David Livingstone. David Livingstone era um pregador escocês, um missionário. Deus colocou no coração de David Livingstone para ele ir para a África, pregar o evangelho naquele continente. E David Livingstone dedicou praticamente toda a sua vida a pregar o evangelho para os africanos. E quando David Livingstone morreu, e a agência missionária que o havia enviado ali para a África resolveu levá-lo de volta para a Inglaterra, para poder enterrá-lo ali na abadia de Westminster. Quando os africanos ficaram sabendo que o corpo de David Livingstone seria levado para a Inglaterra, os africanos pegaram um punhal, abriram o corpo de David Livingstone, tiraram o seu coração e o enterraram debaixo de uma árvore ali na África. E eles disseram: o corpo de David Livingstone vocês podem levar para a Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África, porque o coração dele sempre esteve aqui na África. É assim que se faz missões. Ou nós fazemos missões com o coração, como o coração de David Livingstone, ou nós não fazemos. Os africanos reconheceram em David Livingstone alguém que tinha chegado ali, não com outras pretensões, não com outras intenções, mas acima de tudo, David Livingstone chegou na África com o coração voltado para os africanos e para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Tanto é que anos depois da morte de David Livingstone, alguns missionários que chegaram ali na África depois dele começaram a falar de Jesus para os africanos. Eles se lembraram de David Livingstone e disse: este homem esteve aqui. E os missionários impressionados disseram: como este homem esteve aqui? Eles falando a respeito de Jesus. Não, alguns anos atrás ele passou por aqui. O nome dele era David Livingstone. Você entendeu? David Livingstone pregava o evangelho de Cristo Jesus com tanta paixão, com o coração, que os africanos começaram a confundi-lo com o próprio Jesus Cristo. É assim que se faz missões. Nós precisamos fazer missões como David Livingstone fazia. David Livingstone chegou ali com o coração voltado, acima de tudo, para pregar o evangelho. Esse evangelho de Cristo Jesus. Desse Cristo que diz aqui em Mateus 28, quando ele diz: todo o poder, toda a autoridade é-me dada no céu e na terra. Quando nós entendermos que Cristo já venceu e que nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura, não importa onde, nós entenderemos realmente o que é a essência do evangelho e a essência de missões. Que você ponha seu coração em missões,
que você possa fazer com que o nome de Cristo seja espalhado, difundido em todo o mundo, porque o poder e a autoridade Ele já nos deu. Basta que nós possamos sair crendo que não existe nenhum outro poder sobre a face da terra maior do que Cristo Jesus. Ele nos deu esse poder, nos deu essa autoridade, porque quando Cristo a tem, Ele a delegou à igreja, Ele a deu à igreja, e a igreja é que tem que ir pregar o Evangelho. Se eu fosse resumir o livro de Atos, que é um livro que começa toda a obra de Cristo Jesus de se espalhar pelo mundo inteiro, talvez o versículo mais importante do livro de Atos fosse Atos 1:8, quando o próprio Jesus Cristo diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É essa a ordem de Jesus, é essa a grande comissão. Vão e preguem o Evangelho. E para nós termos êxito, para nós termos sucesso, para nós sermos triunfantes na obra de Deus e em missões, nós precisamos fazer debaixo do poder do nome de Jesus, como diz aqui o próprio Cristo em Mateus 28:18. Pois todo o poder está nas mãos dele. Nós só seremos triunfantes e só venceremos se nós fizermos missões como o fez David Livingstone, com todo o coração. Porque o coração, não apenas o coração físico de David Livingstone estava ali na África, amando os africanos ao ponto de pregar o Evangelho para eles, mas a alma, o espírito e toda a dedicação de David Livingstone estava no coração dele em pregar o Evangelho para Cristo Jesus. Verdadeiramente, ele amou os africanos, como eu e você temos que amar os povos não alcançados. Deus o abençoe e que missões esteja no seu coração.